Maravilha. Eu vou fazer uma oração aqui para a gente começar e aí a gente já estabelece os primeiros passos, tá bom? Tá bom. Senhor, muito obrigado por esse dia, essa manhã de sábado que o Senhor nos deu. Graças te damos. E agora, no estudo da tua palavra, ó Deus, que a tua graça ela permeie os nossos corações e nos dê sabedoria para compreender aquilo que a tua palavra e a história da igreja tem para nos ensinar no dia de hoje. Enche os nossos corações do teu Espírito Santo e muito mais que compreender a letra da palavra, nós venhamos a absorver aquilo que o Senhor quer nos entregar essa manhã. Em nome de Jesus, amém. Amém? Olha, tem a Flá, pega para você. Joia. Gente, é o seguinte, vamos estabelecer uns pontos aqui, tá? O primeiro ponto é que é o seguinte, ah, nós não vamos debater aquilo que você crê, tá? César, mas eu acho, para mim, na minha experiência cristã, isso para mim acontece de outro jeito. A tua experiência cristã, ela é uma questão sua, ela é um problema seu, tá? De modo que a gente não vai debater isso. A nossa missão aqui é o texto. Então a gente vai debater o texto, a gente vai entender o texto, a gente vai procurar no texto evidências que construam a ideia pela qual a construam a ideia pela qual a, a gente consegue tecer, então, a teologia. E eu vou explicar para vocês como todo esse processo ele funciona, tá? Então, ô César, eu aprendi com o meu pastor A e B. Tudo bem, eu não estou discutindo isso. Outra questão é o seguinte, nós viemos de igrejas diferentes, né? E de experiências de vida diferentes também. E eu também não estou aqui para confrontar teologia de igreja A, B ou C, certo? Se na tua história de vida, se na igreja que você vai, lá é ensinado diferente, tá tudo bem. A única coisa que eu queria que a gente tivesse essa maturidade para entender é o seguinte: aqui na aula, a gente vai determinar as coisas aqui na aula. Saiu daqui na aula para a sua vida, você decide o que você leva daqui para a sua vida pessoal e para o teu aspecto ministerial, tá? Então, assim, não é intenção minha misturar. Se alguma hora eu tô falando algo aqui que de repente fira alguma coisa do seu modo de crer ou daquilo que você entende que é dito na igreja que você vai, não se ofenda, porque eu não estou fazendo isso de propósito. Eu vou falar a partir de texto. E, ô César, e se eu não concordar? Você tem toda a liberdade de não concordando, você tem toda a liberdade de sinalizar e falar aqui na aula mesmo que você não concorda, desde que o teu argumento seja texto, ok? Você dizer para mim, olha, mas eu faço parte de um colégio pastoral que definiu diferente. A única coisa que eu posso fazer para você é levantar os ombros e dizer tudo bem. Então, assim, e aí eu nem vou discutir. A discussão ela se torna legal e sadia quando você me traz um texto e aí a gente vai examinar o texto e a partir do texto eu vou dizer para vocês, isso faz sentido tanto quanto, faz sentido mais do que a minha observação. Acho que é um ponto que eu preciso pensar para mudar de ideia, ou eu vou mostrar também outro texto e a gente vai entrar nessa discussão textual, porque é assim que se faz teologia, tá? Teologia não se faz como o meu pastor pregou domingo ABC. Isso não é teologia, tá? Até porque na pregação de igreja não se prega efetivamente teologia, o que às vezes é uma pena, tá? Mas se prega às vezes a partir de teologias, ok? Então, outra coisa que a gente vai encontrar é o seguinte: existem verdades bíblicas, certo? E verdade bíblica é aquilo que o texto diz expressamente. Por exemplo, todo mundo ignora
uma verdade bíblica de quando Jesus ensina sobre a oração do Pai Nosso. E a hora que termina a oração do Pai Nosso, ele diz o seguinte: se você não perdoar o irmão que te causou um dano, o nosso Pai que está no céu não te perdoará os pecados. Isso é uma verdade bíblica. Está escrito. Jesus escreveu. Jesus escreveu, não, perdão. Jesus disse expressamente. Ele falou expressamente essa mensagem. Isso é verdade bíblica. Uma verdade teológica, por exemplo, é a Trindade. A Trindade, não há um texto na Bíblia que diz o seguinte: olha, Deus é um só que subsiste em três pessoas distintas. Isso não existe um texto que diz exatamente isso. Nós vamos ter, no decorrer da Bíblia, mostragens de um Deus que se manifesta um e de um Deus que se manifesta em unidade de três, tá? E essa verdade, ela vai sendo então absorvida e nós vamos construindo uma ideia a partir do texto. Então, teologia tem muito sobre desenvolver uma ideia a partir do texto, desde que ela feche, que ela pague as contas, desde que ela não deixe ramificações perdidas à toa, ok? Existem coisas, por exemplo, nós entendemos que Deus é um e subsiste em três pessoas, mas ninguém sabe explicar isso. A gente consegue alegorizar. Por exemplo, um copo d'água de 200 ml, ele é feito de 200 unidades de ml, mas ele compõe um gole d'água só. Você consegue alegorizar. Explicar, você não consegue. Como três pessoas distintas se tornam um Deus apenas, um Deus só, desde que ele não se torne politeísmo. Entende? É uma coisa que a gente não explica. Outra coisa sobre a Bíblia é o seguinte: a Bíblia ela não está preocupada com a sua opinião. Honestamente, a Bíblia não está preocupada com a sua opinião. Ela parte de um princípio, no princípio, Deus. Bereshit Elohim. Purei o Bará ali, porque o Bará criou, né? Bereshit Elohim, né, no hebraico. No princípio, Deus. Tá? No princípio, Deus criou. Bereshit Bará Elohim. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a Bíblia ela parte do princípio que Deus é aquilo que Deus diz que é. Então a Bíblia não é um livro que vai convencer você ou a ninguém da existência de Deus. A Bíblia é o livro que nos informa, sem sombra de dúvidas, de que Deus é o que é, e ele fez o que fez, faz o que faz e fará o que fará. Então a gente não entra em discussão sobre ateísmo. Por exemplo, na estrutura judaica e também na estrutura bíblica. Qual é o contrário de fé? O que vocês acham que é o contrário de fé na estrutura bíblica? Você? Qual é o contrário de fé na estrutura bíblica? Não crer. Não crer, porque tinha os que ouviam e criam, e os que ouviam e não criam. Então, mas esse não é na estrutura bíblica o contrário de fé. O contrário de fé na estrutura bíblica é idolatria. Então, por exemplo, a Bíblia não trata do que não crê. O que não crê, ele não é assunto interessante para a Bíblia. Por exemplo, Salomão vai dizer: diz o tolo no seu coração, não há Deus. Então, a pregação de Jesus, por exemplo, os que crerem e forem batizados serão salvos, os que não crerem serão condenados, é o não crer naquela mensagem de Jesus. Não é não crer que há um Deus, entende? Então, o contrário de fé na Bíblia não é ateísmo, é idolatria. Então, são coisas que a gente precisa ter em mente a hora que a gente entra, a gente mergulha no texto, para a gente não se confundir. A gente está mergulhando numa cultura diferente.
ainda que hoje ela é bem explanada, mas existem muitas coisas, tá? E outra coisa que eu queria deixar claro para vocês é, se vocês entram para esse curso com a cabeça pudica de vocês, o que é a cabeça pudica? Desculpa assim, crente não fala palavrão, crente não fala de pornografia, crente não fala sobre traições, crente não fala sobre armar o mal para o outro, crente não fala sobre sacanagem. É verdade, crente não, mas a Bíblia fala sobre tudo isso. E existem muitos textos na Bíblia que a gente quer fingir que é outra coisa, quando na verdade ele é exatamente aquilo que está sendo dito ali. Ok? A gente vai chegar nisso talvez ainda hoje, tá? Então vamos começar aqui. Eu vou passar aqui para vocês. Vocês estão vendo a tela agora? Confirma para mim. Sim, estamos bem. Maravilha. Então, vamos lá. Primeira aula de teologia, Bíblia, tá? A palavra Bíblia significa os livros, tá? Tá Biblia, tá Ayá, tá? A Bíblia Sagrada, os livros sagrados. A Bíblia não é um único livro, é uma coleção de livros cujo seu complexo desenvolvimento não é completamente compreendido. Os livros mais antigos começaram como canções e histórias transmitidas oralmente de geração em geração. Os livros da Bíblia foram inicialmente escritos e copiados à mão em rolos de papiro. Nenhum original sobreviveu. Nós temos cópia dos originais. Os originais não sobreviveram. A idade da composição original dos textos é, portanto, difícil de determinar e muito debatida. Usando uma abordagem linguística e historiográfica combinada, data-se as partes mais antigas da Bíblia hebraica, que é o cano de Débora em Juízes 5, e a história de Sansão em Juízes 16 e 1 Samuel, como tendo sido compostos no início da Idade de Ferro pré-monárquica, 1200 anos antes de Cristo. Os manuscritos do Mar Morto, descobertos nas cavernas de Qumran em 1947, que inclusive esses são os que deram muito crédito historiográfico para a Bíblia, foram descobertos, são cópias que podem ser datadas de 250 antes de Cristo e 100 depois de Cristo. Então são aí, falando sobre os evangelhos, os documentos mais próximos que a gente tem seriam então os autógrafos, é assim que é dito, tá? Os autógrafos mais próximos que a gente tem. São as cópias mais antigas existentes do livro da Bíblia hebraica, de qualquer tamanho, que não sejam simples fragmentos, tá? As datações do manuscrito do Mar Morto e outros deram à Bíblia mais confiabilidade histórica que todas as outras obras da literatura clássica. O que eu quero dizer é o seguinte, que se você listar Aristóteles, Tucídides, outros escritos da literatura clássica, a Bíblia tem cientificamente mais validade histórica. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quer dizer que a gente tem mais certeza que o texto é aquele mesmo e que ele não foi alterado na Bíblia do que em livros como os livros de texto de Aristóteles, por exemplo. Tá? Isso não significa necessariamente que o que está escrito é o que aconteceu. Significa que o texto é o texto mantido desde aquela época até hoje. Determinar que o que aconteceu é o que está escrito, aí é fé. Aí já não é ciência, ok? Ok. Vamos para a bibliografia. O texto mais antigo de Platão tem 1200 anos de existência do original. O texto, ou seja, do momento em que aconteceu a cópia mais antiga que nós temos, a distância tem 1200 anos. Do momento de Tucídides até a primeira cópia que nós temos, o intervalo é de 1300 anos. De Aristóteles, o intervalo é de 1400 anos. Ou seja, o Novo Testamento, a gente tem os papiros de John Rylands, que são 100 anos do momento que aconteceu até o ponto em que esses papiros foram produzidos. Ou seja, os outros têm pelo menos 1100 anos a mais de possibilidade de distorção de texto.
do que os papiros de John Ryland. John Ryland é o cara que encontrou, tá bom? Tá? Os textos são esses que estão aqui do lado, tá? Eu peguei um trecho deles para vocês, tá? E por que isso é importante? Porque a gente enfrenta muito o argumento do seguinte: a Bíblia é papel, cada um escreve o que quer. Teve os acrescentares de Roma. A Bíblia foi mudada nesses anos todos. Então, quanto mais papiros próximos ao momento em que aconteceu são encontrados, mais a gente consegue comparar os textos. E se eles forem iguais, significa que o que a gente tem hoje tem mais chance de ser igual. Entendeu? Então a bibliografia é um argumento científico para calar as pessoas que dizem que a Bíblia foi alterada no decorrer dos séculos. Vocês vão receber esse PDF, tá? Eu só não encaminho agora para vocês não lerem na minha frente. Mas vocês vão receber esse PDF. E aí vocês podem, então, captar esses dados para usar na argumentação pastoral de vocês. Tá? Esse aqui é os papiros de Chester Beatty também. Eles são de 155 anos. Cara, são trechos do Evangelho de Lucas. Então, quando compara-se isso e traduz esse texto que está no grego koiné, traduz para, por exemplo, o português de hoje, você vai ter a aproximação praticamente exata, comprovando que o livro de Lucas não foi alterado. É por isso que a descoberta arqueológica de papiros ela é super significativa para a teologia. Você tem certeza que o texto que nós estamos analisando hoje é o mesmo texto que foi escrito pelo autor há 2000 e poucos anos atrás, certo? Alguém tem alguma pergunta? Aqui é mais introdução, é mais informativo, né? A manuscritologia é interessante. Olha só, a quantidade de cópias do original. Vamos supor que o livro de Lucas tenha 5 cópias próximas ao original. E essas 5 cópias elas são iguais. Significa que, vamos supor, uma cópia foi no ano 50, uma outra cópia no ano 200, uma outra cópia no ano 500, uma outra cópia no ano 1200, outra cópia em 1999, cópia do original. Se nós compararmos essas cópias e elas forem iguais, significa que você pode ter certeza de que na história o texto não foi adulterado, certo? Platão tem 7 cópias. Tucídides, 8 cópias. Aristóteles, 5 cópias. E o Novo Testamento tem 14 mil cópias. Então nós temos 14 mil cópias do Novo Testamento. César, Oi. essa comparação de quando que ela é? De quando? Essas 14 mil cópias. Elas vêm do primeiro autógrafo encontrado. Tá bom. E isso foi passando por copistas durante a história toda, até, por exemplo, o manuscrito do Mar Morto. Ah, tá bom. Então ela praticamente corre por mais ou menos 1750 anos da história de cristianismo, de cópia sendo feita a partir dos primeiros autógrafos. E aí, quando nós chegamos hoje e comparamos a última cópia que nós temos com o texto em português que nós temos, e ele é fiel, e nós vamos comparando essas 14 mil cópias umas com as outras, e elas vão se complementando de modo fidedigno, a gente tem certeza de que o texto que você tem na sua Bíblia, no seu celular, naquela Bíblia que você vai lá na rua Conde de Sarzedas e compra a Bíblia por R$10, você tem certeza que aquele texto, ele é o mesmo texto nos últimos 2000 anos. Ainda que existam traduções diferentes, todas elas partem de um mesmo texto original. Ou seja, o importante é que os autógrafos, ou seja, as cópias, sejam fiéis. Porque, exegeticamente, a gente em algum momento precisa ir para o grego para descobrir uma palavra, o que ela quer dizer. Tá? E eu vou passar essa ferramenta de grego para vocês usarem também. Ok, livros da Bíblia, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo, cerca de 40 autores, tá?
A gente tem os livros aí que já conhecemos todos, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, atribuídos a Moisés. A gente vai discutir muito isso, tá? A gente tem Josué, Juízes, Ruth, 1ª, 2ª Samuel. A gente tem, então, autores de Josué como Josué, com essa datação. A gente tem 1ª Reis, 1ª, 2ª Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos, tá? Interessante, o livro mais antigo da Bíblia é Jó. Ele é o livro a ser escrito primeiro, tá? E ele é atribuído a Moisés, uma possibilidade de ter sido Moisés, ok? E Moisés escreve a partir da tradição oral. O Gênesis foi contado para Moisés pela mãe dele, que ouviu do pai dela, que ouviu do pai dele, e aí ele escreve. Então é tradição oral. Deus, ele é o autor e ele inspira toda a palavra. Entretanto, a gente tem, por exemplo, Moisés escrevendo a partir da tradição oral. Interessante entender que Jó, por exemplo, é um livro que provavelmente seja uma novela, tá? Ele entra num estilo literário de mais alguém contando uma história do que alguém contando um fato, tá? Há toda uma conversa entre Deus e Jó, há toda uma conversa entre Jó, Eliú, Eliabe, os amigos, que ela descreve muito uma narrativa de quem conta uma história, de quem conta um conto do que quem está contando um relato, tá? Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos fecham essa parte, tá? Nós temos aqui os profetas maiores e os profetas menores. Alguém sabe a diferença entre profetas maiores e menores? Tamanho do livro. Tamanho do livro? Então, isso aí é o que foi dito na escola dominical, né? Mas não é só isso. A diferença entre profetas maiores e profetas menores não é só o tamanho do livro, embora o tamanho do livro seja importante. A diferença fundamental é que os profetas maiores, eles escrevem antes, durante ou depois do cativeiro da Babilônia. Os profetas menores, eles escrevem em outro momento. Eles, nos profetas maiores, você tem tudo aquilo que circunda o que acontece antes, durante e depois do cativeiro da Babilônia, tá? Então a diferença fundamental é essa aí. Então não é só porque os textos são maiores, como a gente cresceu ouvindo também, tá? Olha. Então, essas datações todas vocês vão receber, tá? A gente tem o 400 anos de silêncio profético, tá? Depois de Malaquias, Zacarias, 400... Oi. Desculpa, aqui as crianças cortaram aqui. Aham. A diferença entre os profetas maiores e os menores. Os maiores, eles foram escritos antes, durante e depois do cativeiro, é isso? Isso, essa é a diferença. Aí eu só, agora você me deixou com dúvida. Antes, depois e durante. Os Isso. outros, então, não estão antes ou depois também? Sim, aí não, eles estão, logicamente, antes, durante e depois. É que aí a gente tem um contexto de imediação. Então, num contexto imediato, aqueles que escrevem mais próximos a esses eventos são os profetas maiores. Tá bom. Tá? Num contexto menos imediato ou num contexto menor, porque era a correção a um rei, era a correção ao povo em determinado assunto, aí entram os profetas menores. Então, os profetas maiores escrevem sobre uma área de tempo maior, tá? Então, e essa área de tempo maior compreende esses eventos, tá?
Então, é lógico que os profetas menores também se inserem nisso, só que de maneira mais, um recorte menor do que está acontecendo. Tá? Então, depois de 400 anos, a gente tem Mateus, Marcos, Lucas, João. Tá? Lembrando que os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, ainda é tempo de lei. Tá? Então, assim, de modo técnico, Mateus, Marcos, Lucas, João fariam parte do Velho Testamento. É um hiato entre a lei e a graça, porque a graça nasce na ressurreição de Jesus. Então, a manifestação da graça, o Espírito Santo sobre os homens, né, a profecia de Joel, né, nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, que se cumpre em Atos 2, que inclusive é a argumentação da pregação de Pedro no Atos 2, tá? Isso é ali a inauguração da igreja, a inauguração do Novo Testamento. Novo Testamento é o seguinte, porque quando nasce um Novo Testamento, o testamento anterior tem que morrer. A gente vai descobrir isso lendo Hebreus, tá? Então, a história dos evangelhos, Jesus ainda vem na época da lei. Jesus vem e cumpre a lei. Jesus guarda sábado. Jesus comemora as festas judaicas. Jesus vive como um judeu, tá? A partir da ressurreição de Jesus é que nasce de fato um Novo Testamento. É claro que os evangelhos eles vêm como eles são um hiato entre a lei e a graça, ok? É um espaço de preparo, é o espaço em que as coisas acontecem de transição entre a época da lei e da graça, tá? É, Atos, a inauguração da igreja, tá? As epístolas paulinas todos nós conhecemos, né? Romanos, 1ª, 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª, 2ª Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemon, né? Hebreus, autor desconhecido, talvez Paulo, talvez Lucas, talvez Barnabás, talvez Apolo, talvez qualquer outra pessoa. Me parece muito uma teologia paulina, então faz sentido que tenha sido Paulo ou um discípulo dele. Por isso que entra Apolo aqui. Por isso que entra Lucas aqui, porque todos eles serviram a Paulo. Entende? Tiago, tá? Esse Tiago que escreve aqui, ele é irmão do Senhor, tá? 1ª, 2ª Pedro, 1ª, 2ª, 3ª João, tá? Ah, o César, eu ouvi falar que os livros de João talvez não foram ele que escreveu, sim, porque ele era muito velho. Talvez ele tenha ditado e alguém escreveu. Paulo fazia muito isso. Tem um trecho num livro de Paulo que ele fala: escrevo isso agora de próprio punho, porque na maioria das vezes ele ditava para que algum discípulo dele escrevesse. Tá? Paulo tinha, segundo alguém, historiadores, Paulo tinha problemas de visão e era difícil para ele escrever. Então, na maioria das vezes, a letra dele era muito disforme, era muito feia. Então, ele ditava os livros. Escreveu, tal pessoa também dando uma saudação. Isso, a Flávia está lembrando do final de Romanos uma saudação do escriba. Aquele que escreve manda uma saudação no final do livro de Romanos, tá? Judas é escrito por Judas, mas esse Judas não é o Iscariotes, ok? Esse Judas é o Zelote? Não, esse Judas é um outro discípulo, irmão mais novo de Jesus, tá? Apocalipse, ok, beleza. Então essa aqui foi só uma introdução. Vamos entrar agora em Gênesis. E eu ia entrar com uma matéria da teologia sistemática que chama prolegômenos. Eu ia entrar com essa matéria, mas aí eu achei que a gente ia acabar confundindo a quantidade de informação. Então, vamos aqui uma frase de Agostinho de Hipona muito interessante. O Novo Testamento está escondido no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento só faz sentido se lido sob a ótica do Novo Testamento. Ele é esclarecido no Novo Testamento.
Tudo no Velho Testamento é sombra. Tudo no Velho Testamento é imagem. Tudo no Velho Testamento é sombra. Tudo no Velho Testamento é possibilidade. No Novo Testamento é que as coisas são postas em ordem. É por isso que, teologicamente, a gente tem que observar doutrinas que elas passeiem no Velho Testamento e sejam confirmadas no Novo Testamento. Senão, na maioria das vezes, nós abandonamos. Teologias que não são confirmadas no Novo Testamento, a igreja evangélica tende a abandonar, tá? Por quê? Porque o que tinha no Velho Testamento era sombra, tá? Por exemplo, a não ser do ponto de vista de adorno, a igreja não usa a Arca da Aliança. Por quê? Porque a Arca da Aliança era a sombra da presença de Deus. Era onde o sacrifício acontece, tá? Era onde o sangue era derramado, a propiciação acontecia para perdão de pecados. O que acontece hoje é que esse sangue foi derramado na cruz, certo? E o altar onde o sacrifício acontece sou eu. Então, a Arca da Aliança, eu carrego a lei no meu coração. Então, a Arca da Aliança somos nós, que carregamos a glória de Deus. A Arca da Aliança somos nós, que carregamos a palavra de Deus. Certo? Então, assim, a Arca da Aliança no Velho Testamento, ela significaria, ela é uma amostra visual daquilo que Deus efetivaria. Certo? Então, é isso. É por isso. Pode tirar dúvida ou não? Claro, Pode. claro. É que vai acabar em 15 minutos aqui o time. Se você achar que não deve cortar, eu paro, tá? Não, pode falar. Como que fica para o judeu o Velho Testamento? Ele pensa da mesma forma, levando em consideração que para ele o Messias não veio, então o Velho Testamento ainda aponta para ele como uma promessa de um Messias? Tudo isso de apontar para Jesus aqui, a Arca da Aliança, por exemplo, que a gente tem isso como crença, ou não tem nada a ver esse mesmo interpretação? Olha, vamos lá. É uma coisa diferente. O judeu, ele ainda vive no Velho Testamento, embora não temos templo, então vivemos um período que eles chamam de diáspora. Tá? O judaísmo chama esse tempo de diáspora. E nessa diáspora não há Messias, não há Jesus, não há igreja, não há Atos dos Apóstolos, não há mudança. Eles seguem a partir da lei, eles vivem debaixo da lei, embora uma metade da lei para eles se torne impraticável. Mas eles vivem debaixo dessa lei. E no período de diáspora, é um período em que não há como fazer julgamentos, não há como fazer uma série de coisas, porque eles estão sem templo. Então, para o judeu, ele ainda pode fazer uso de toda aquele alicerce gigantesco de coisas que tem no Velho Testamento, porque eles ainda vivem a partir disso, embora eles mesmos não façam, certo? Então, assim, a gente tem que entender uma coisa: o judeu nada tem a ver com o cristão. É outra religião, é outra percepção. O judeu sequer vê o cristão como irmão, embora o cristão faça um esforço danado para ver o judeu como irmão, certo? Por causa da aliança abraâmica. A gente precisa entender também que a aliança abraâmica ela encerra em Cristo. A partir de Cristo, a aliança é a nova aliança que ele nos ofereceu, e essa nova aliança ela traz outras implicações, de modo que a aliança abraâmica, a promessa que tem na aliança abraâmica são 144 mil, que a gente tem no Apocalipse, que estão 12 mil de cada 12 tribos de Israel, e assim, os demais, se o judeu quer ir para o céu, ele tem que se converter a Cristo. E aí ele deixa de ser judeu e se torna igreja.
A partir do momento que um judeu se converte a Cristo, ele se torna igreja. E aí ele passa a fazer parte dos contados no sangue do Cordeiro. E não há mais sobre ele implicação nenhuma sobre a aliança abraâmica, porque a aliança de Cristo ela é superior. A glória da segunda casa é maior do que a primeira. Vamos usar um texto fora de contexto, mas que significa a mesma coisa. Certo? Então, quando o judeu se converte a Cristo, ele deixa de ser judeu. Porque judeu é religião. Israelita é quem nasce em Israel. Judeu é quem segue o judaísmo. O cara se converteu a Cristo, ele é igreja. Imediatamente. Oi? Eu esqueci de fazer a assinatura do plano aqui, que eu vou fazer. E aí eu tentei fazer enquanto eu falava, mas eu tenho que preencher CNPJ, um monte de coisa. O que a gente vai fazer? A gente vai interromper, eu vou fazer outra chamada, mandar o link para todo mundo, a gente entra todo mundo de novo. Tudo bem para vocês? Tá bom. Tá, então eu vou interromper agora, tá?